As dificuldades atuais e a profecia. Hoje observamos diversos problemas, como Estados Unidos contra a China, pandemia, países buscando enganar e diversas outras coisas. Mas isso é um fator para o fim dos tempos? Podemos ler em 2 Timóteo 3:1, que diz que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, difíceis ou terríveis. O que podemos ver é que os tempos estão ficando cada vez mais difíceis e trabalhosos, e podemos até dizer terríveis. Mas como saber o que é os últimos dias? Poderíamos ler o seguinte texto em 2 Pedro 3:3, que diz que nos últimos dias apareceriam zombadores ou escarnecedores que seguiriam suas paixões. Na história, podemos ver que sempre houve pessoas seguindo suas paixões, mas difíceis eram os zombadores da religião, seja ela qual fosse. Mas nos dias atuais, o ato de zombar das religiões se tornou excepcional. E podemos ver isso em 2 Pedro 3:4, zombando de Cristo e definindo suas paixões como regras de vida. Na história, temos a religião ligada aos homens, mas atualmente vemos uma completa busca da não religiosidade e do louvor aos prazeres. O que, lendo a Bíblia, parece com as ações de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia cita os tempos finais em Mateus 24, 36 a 39, que mostra que as pessoas comiam e bebiam, viviam normalmente até que veio a destruição. Mas observe uma coisa importante que podemos ler em 2 Pedro 2:5, em que Noé era o pregador da justiça. Temos, portanto, um período como na época de Noé, em que se prega a justiça, mas mesmo assim a grande maioria escolhe a injustiça ligada aos prazeres. Atualmente, não importa o quanto se fale de Bíblia, ou mesmo sobre os malefícios da libidinagem ou da libertinagem, tais coisas são consideradas loucuras para o mundo. E aí podemos ver em 2 Timóteo 3, 3 a 4, e nestes versos podemos ver claramente a sociedade atual. São atrevidos, soberbos, amantes dos prazeres mais do que a Deus. E muitos nem querem saber se Deus existe ou não. O mundo está sendo definido como a fase dos últimos dias. Mas então, para quando é a volta de Jesus? A Bíblia diz que é quando não imaginarmos. Mas quem estuda as Escrituras se vê os sinais. Mas seria muito distante? A sociedade ligada a celulares e a vida secular, religiões, igrejas, conceitos religiosos deixando de existir, mesmo com um banco de dados imenso de tudo que fala sobre a palavra de Deus. Entre Deus e os prazeres, a maioria nem quer saber de Deus. E aí recai no seguinte verso em Lucas 18:8, em que faz a seguinte pergunta: achará Deus fé na terra quando Jesus regressar? Pois estamos cada dia caminhando mais e mais em um período em que quase ninguém acreditará em Deus. O tempo será parecido como o tempo de Noé. Quanto mais passa o tempo, mais e mais as pessoas têm sua vida parecida com a época de Noé, no que se diz em não acreditar em Deus e viver para os prazeres. Assim temos que as dificuldades atuais comprovam o caminho da profecia.